Tá aí, meu querido mestre Fala Caio aí, doutor Bartini. Yuri. Como está você? Eu estou maravilhosamente bem, ainda mais tendo essa honra de poder compartilhar dessa live contigo. A honra é minha, a honra é minha. Só peço as desculpas aos amigos. Eu estou aqui dentro do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Né? Então, eu estou sentado aqui na mesinha, que na mesinha a gente pode ficar sem máscara, né? Então, eu estou sentado na mesinha para a gente poder conversar então um pouquinho a respeito dos itens aí que o professor Yuri vai apresentar para a gente. E é um prazer grande estar com vocês aí nessa noite de hoje, nessa segunda-feira, nesse início de semana, para tratar com vocês aí de assuntos importantes sobre a advocacia tributária. Diga aí, Yuri, como é que estão as coisas por aí? Ó, professor, tirando a questão do coronavírus aí, estamos caminhando aos poucos, né? O Isso é mercado está se importante. reaquecendo, Isso os é tribunais importante. estão cada dia mais trabalhando, e é isso daí. Bom, Muito professor, bem. queria iniciar isso, a nossa live, falando um pouquinho sobre esse trauma que as pessoas vêm da faculdade quando o tema é tributário, né? Eu fui seu aluno, você sabe muito bem disso, e eu lembro muito que você falar em sala de aula o seguinte: a advocacia tributária ela não é para qualquer um, mas também não é um bicho de sete cabeças que é um tema impossível. O nosso problema maior é a forma como isso eventualmente é passado nas faculdades, que a princípio os professores, não sei dizer o porquê, não tão contentes, não sei, acaba gerando medo no aluno. O aluno não presta atenção, cria-se um monstro, né, para o aluno, e ele acaba tendo esse receio de trabalhar com direito tributário. E a gente vai vendo depois que se forma, vai advogando aos poucos, vê que não é bem assim. Às vezes a graduação acaba deixando a gente com uma primeira impressão sobre o tema, que na prática não é essa, né? E o professor Caio Bartini é um dos responsáveis por eu ter escolhido essa área, inclusive. Foi a área que eu prestei a segunda fase da OAB, né? Não tive muitas boas experiências na faculdade, não criei esse pânico, por exemplo, em relação tributário, porque eu tive o prazer de estagiar na Procuradoria da Fazenda Nacional, o que acabou abrindo, né, a minha mente para a matéria, mas as aulas do professor Caio Bartini salvaram a pátria. E eu queria, professor, que você desse um pitaco sobre esse assunto, né? Tentar tirar esse receio que as pessoas têm, até esse medo, durante a própria faculdade de Direito Tributário. O que você tem para dizer para a gente? Primeira coisa, Yuri, a gente sabe que na graduação não é o melhor celeiro que tem de professores na área tributária. Eu vou te explicar o porquê. Muitas vezes, determinados, lógico, a gente não pode generalizar, mas Claro. determinados professores que chegam na graduação, eles chegam com a oportunidade de assumir determinadas matérias. E muitas vezes aquela matéria sequer é uma matéria que ele é da sua própria formação. Então, por exemplo, o cara é da área do consumidor e aparece a oportunidade para ele na faculdade dar aula de tributário. Ele pega e vai dar aula de tributário. E o grande problema que a gente vê hoje é a seguinte situação. As pessoas, infelizmente, elas confundem, Yuri. Eu já conversei isso algumas vezes com você. Confundem a titulação com vocação. Né? Muitas vezes, quando eu comecei, por exemplo, a dar aula de tributário, eu já conversei com você e vou passar aos amigos. Eu comecei a dar aula, eu fiz faculdade de Direito para ser professor. Eu não fiz faculdade de Direito para ser advogado, para ser consultor, para ser juiz, para ser promotor. Eu fiz a faculdade para ser professor. Então, eu sou realizado na docência. Óbvio que a vida me levou a assumir determinados outros fatores, tais como advogado. Hoje eu sou sócio do professor Hélio Gustavo Alves, a gente cuida da parte todo o tributário em âmbito nacional e fora do país também. Então isso já me levou a outras situações. Agora, fato é, realmente na graduação a gente tem essa dificuldade de ter pessoas que são realmente da área e que fatalmente conhecem a matéria. Né? E muitas vezes, só esperar um pouquinho, né? Fala, filha, fala. Isso, que beleza. Muito bom. Muito bem.
Veja só. Então, voltando aqui a falar com vocês, esse aspecto de graduação, primeiro que te traz um trauma, porque assim, ninguém chega, e quem te coloca esse trauma geralmente é professor, tá? Porque você não chega na faculdade falando, eu não vou gostar de tal matéria. Não. Olha, eu não vou gostar de tributário. Quem te faz gostar ou não de alguma matéria é o professor. Então, o professor ele vai te dar aquele impulso. A gente chega muitas vezes na faculdade tendo, geralmente, algumas paixões, né? Alguns têm uma paixão, por exemplo, vinculada ao direito penal, outros têm uma paixão vinculada ao direito civil, outros têm uma paixão vinculada ao direito do trabalho, mas eu nunca vi ninguém chegar, por exemplo, e falar ter paixão de direito tributário. Não. Isso é muito raro de acontecer, né? Isso é muito raro de acontecer. Então, o que acontece na prática, Yuri? Quando você tem situações desse tipo, as pessoas já têm uma certa dificuldade de entender aquilo que não gosta. E sejamos categóricos, nós não estudamos o que não gostamos. O que a gente não gosta, a gente não estuda. E tem que ser justamente o contrário. Nós temos que justamente nos forçar a estudar aquilo que a gente não gosta. Por exemplo, na faculdade, eu não suportava direito penal. Eu não suportava direito do trabalho. E eram matérias que eu tinha que chegar e eu tinha que me forçar a estudar pelo simples fato de falar, se eu não estudar, eu vou tomar na cabeça. E eu sempre gostei daquelas matérias que eram vinculadas ao direito público estatal. Então, tributário, administrativo. E teve uma matéria do direito privado que eu sempre tive muita vontade de ter vinculação, que era o direito comercial, à época, hoje, direito empresarial. Então, eram disciplinas que eu particularmente sempre gostei. Agora, é fato, isso não é algo muito comum. As pessoas elas têm muito mais vocação em outras disciplinas. Agora, falando um pouco do que isso nos leva dentro do mercado de trabalho, né? A parte tributária, primeiro, quando eu falo que realmente não é para qualquer um, não é para qualquer um. Porque a pessoa, quando ela se intitula tributarista, é o que eu falo. Tributarista a gente já conversou algumas vezes. A pessoa ela tem que dominar algumas outras disciplinas, porque o direito é uma ciência una, monolítica e indivisível. Os cortes que nós temos na faculdade são cortes meramente metodológicos. O direito é uma ciência única. Então, você não consegue, por exemplo, estudar direito tributário sem ter um conhecimento muito grande em direito constitucional. Você vai tomar na cabeça. Não existe direito tributário fora da Constituição. Assim como você tem que conhecer muito bem o direito administrativo. Assim como você também tem que conhecer muito bem o direito empresarial. Por quê? Porque, afinal de contas, a grande gama de atuação que você vai ter dentro do direito tributário vai ser para a empresa. Dificilmente você vai ter alguma conotação que vai envolver pessoa física. Pode até ter, lógico, mas a sua gama de informação e a tua gama de cliente vai ser de pessoa jurídica ou equiparada a pessoa jurídica, não vai ter jeito. E fatalmente hoje, uma vez que o Brasil tem muitas relações internacionais, sejam bilaterais e multilaterais, o conhecimento do direito internacional, consequentemente conhecimento de direito processual, a gente sabe que isso é hoje mais do que necessário. E, consequentemente, uma vez que nós temos aí o impacto econômico das decisões, o conhecimento do direito econômico e, consequentemente, da parte orçamentária dentro do direito financeiro também é bem-vindo. Você fala, putz, então nunca mais vou atuar em tributário na minha vida, né? Você tem que saber toda essa jossa, eu tô na água. Mas aí que tá. Isso começa a se tornar algo comum, né? O estudo ele começa a se tornar algo do dia a dia. E essas matérias que vão sendo utilizadas para esse fim, elas são utilizadas então e você vai começando a entender a funcionalidade da engrenagem e você vai ver que isso vai se tornando natural. Agora, é fato, né? Se você me perguntar, a pessoa iniciar o trabalho na parte da advocacia tributária, aí nós vamos entrar numa situação que eu vou falando para e passo para você, para a gente poder entender. Então, a primeira coisa que eu coloco não se prenda no fato de que na graduação eu não aprendi nada, então por isso, fatalmente, eu não vou conhecer direito tributário. Isso é uma falácia. A gente pode conhecer, sim, direito tributário fora da faculdade, só que, lógico, vai muito do próprio esforço e do próprio
profissional do direito, né, daquele que atua diretamente no direito. Mas é possível você entender e, consequentemente, atuar nessa disciplina. E você sabe, Caio, que aos poucos a gente vai pegando o direito tributário, tenta, eventualmente, eu gosto de dar, algumas pessoas perguntam assim, pô, mas como é que eu inicio na advocacia tributária, né? Pelo menos para eu ver como é que funciona, como é que eu analiso uma documentação de uma empresa. E eu sempre recomendo a pessoa tentar tratar daqueles temas que estão, digamos, pacificados. Vai estudando, pega casos, paradigmas, analisa a documentação que aquele cliente, aquele contribuinte trouxe, dá uma analisada, veja se entenda, estuda, leia sobre o assunto. E se você tiver contatos de pessoas próximas, tenta oferecer esse tipo de serviço. Acho que é uma forma bacana de você tentar iniciar essa advocacia tributária. E hoje, Caio, a gente sabe que no Brasil nós temos milhares de advogados e, querendo ou não, a concorrência ela é muito alta. Naturalmente, você precisa se diferenciar para você sair desse oceano de advogados, você ser aquela gota específica que a pessoa vai te olhar e falar, pô, é nesse cara que eu vou confiar. Mas até isso acontecer, realmente você tem que ir indo aos poucos, comendo pelas beiradas, fazendo o seu serviço, seu trabalho, mostrando a que veio. O que eu acho que é muito difícil hoje em dia são as oportunidades, né? Infelizmente, na faculdade, por exemplo, na hora de se buscar um estágio, é engraçado, a gente vê lá estágio, vaga para estagiário de direito, necessário experiência. Pô, mas eu sou estagiário, eu não tenho experiência. A ideia é justamente essa, eu adquirir experiência. Como é que eu vou me candidatar a uma vaga de estágio que exige experiência? Então isso acaba afastando um pouco os alunos do próprio estágio, quando conseguem e não conseguem eventualmente na área que querem. Porque na advocacia tributária o ramo é um nicho muito específico, são pessoas muito bem selecionadas, com conhecimento vasto, até por conta dessa magnitude de matérias, né, que estão correlatas. Então, a dica que eu gosto de dar para as pessoas é justamente essa. Vamos tentar trabalhar, então, com temas que estão, em teoria, pacificados, porque aí você vai, aos poucos, aprendendo a fazer uma leitura sobre os documentos, vai mostrando serviço para as empresas. Às vezes pode acontecer, como o professor falou, serviço para pessoa física é mais raro? Sim, mas às vezes acontece. É uma forma de você tentar entrar na advocacia tributária. E falando de pandemia, nós temos hoje milhares de empresas que estão numa situação muito de dificuldade financeira, sobretudo por conta da interrupção das atividades, né? E eu acredito que, eu até tentei oferecer serviço para uma empresa, eles falaram assim, agora no momento eu prefiro aguardar o retorno das atividades para decidir se eu vou fazer ou não. Mas aí que tá, o pensamento ao contrário, né? Nessa hora que você tem que aproveitar, às vezes você tem uma série de créditos tributários, que é o momento de você tentar resgatar isso para tentar compensar com algum outro tributo, ali para você tentar manter a sua atividade, mas não, às vezes fica um pé atrás. Então, falando sobre pandemia, o que você acha sobre eventuais oportunidades que possam ter surgido para os advogados oferecerem serviço para essas empresas, para tentar resgatá-las, né, daquele poço que elas se enfiaram por conta da pandemia, não por culpa delas, obviamente, mas por uma questão de força maior aí? Eu acho que esse é o momento, inclusive, para os advogados iniciantes, por exemplo, tentarem apresentar serviço para essas empresas, como forma de mostrar para elas, há luz no fim do túnel. Nós podemos tentar verificar, fazer uma análise documental da sua empresa, ver se existem tributos a serem recuperados, algo nesse sentido. O que você acha, professor? Yuri, nós estamos com um problema hoje, sério, na parte tributária, o que a gente chama no mercado de muitos papeleiros. O que é os famosos papeleiros? São aquelas pessoas que dificilmente conhecem o direito tributário a fundo, mas gostam de oferecer mágica para empresário. E essas mágicas que são oferecidas para o empresário vai desde o oferecimento de créditos, né, direitos creditórios, até que alguns confundem com precatórios. Isso vai gerando, então, um certo medo e receio do mercado
com esse tipo de pessoa. Ainda mais quando você não conhece o tipo de pessoa que você está contratando, né? Então, hoje, uma das melhores experiências que eu vejo no campo tributário, ainda mais na questão que envolve pandemia, e mesmo antes disso, é o fato de você ter a possibilidade de fazer parceria. Uhum. Eu creio que uma coisa que funciona muito dentro do direito tributário é a questão que envolve parceria. Por que é que eu digo isso? Porque, necessariamente, você precisa angariar experiência, consequentemente, você precisa ter um estofo de pessoas que conheçam a movimentação processual administrativa, consequentemente, o contencioso, e não só isso, conhecer também muita coisa de contabilidade tributária. Uhum. E isso acaba sendo uma pedra de tropeço nas pessoas. Então, você senta muitas vezes numa sala de reunião e a pessoa fica totalmente perdida. Ela não sabe o que ela tem que pedir, como ela tem que falar. Então, a melhor coisa que eu geralmente apresento para o pessoal é: não tenha medo de dividir dinheiro, né? Porque tem gente que é aquela coisa, não, porque eu tenho que ganhar. É óbvio que tem que ganhar. Todo mundo tem que ganhar. Mas o problema é de que maneira você quer ganhar. Você quer ganhar tendo uma experiência com isso, ganhando força, ganhando corpo, né, ganhando musculatura na matéria, ou você quer simplesmente se meter a tentar ganhar sozinho e ganhar uma única vez? Isso é um problema Se ganhar, né? sério, né? Porque tem pessoas, por exemplo, eu já me deparei com N situações assim, que a pessoa ela não quer dividir e outra, ela quer fazer consulta gratuita, tá? Ela quer que você dê todo o caminho. Então é o tipo de parceria que é o seguinte: você me diz como é que eu tenho que fazer, eu faço sozinho e eu ganho. Isso não é parceria, né? Hoje, particularmente, quando a pessoa começa a me perguntar muito, né, em termos de, mas como é que dá para fazer? Eu falei, me manda um e-mail, eu te mando o valor da consulta e você tira a dúvida que você quiser. Porque uma coisa que o advogado ele tem muito medo de fazer, em decorrência da quantidade de profissionais que tem no mercado, é cobrar. Uhum. O advogado ele tem um problema seríssimo em realizar a cobrança. De que maneira ele vai cobrar, como ele tem que cobrar do cliente, e isso acaba travancando a pessoa. Então a pessoa ela acaba cobrando um valor, muitas vezes, que ela não sabe se é maior, se é pior. E outra coisa, quem tem que valorar o seu trabalho é você mesmo. É você mesmo. Você não tem como chegar, por exemplo, e deixar com que os terceiros coloquem valor no seu trabalho. A gente sabe, por exemplo, eu sou professor da área tributária há 20 anos. Então só eu sei, enquanto todo esse período, quanto eu tive que ralar, quanto eu tive que batalhar para poder chegar em mais ou menos um patamar de conhecimento em tributário. Então não adianta a pessoa falar, tá caro. Caro em relação ao quê? A primeira coisa. Vamos lá. O nivelamento normalmente é por baixo, né, que o cliente faz. Você tem que falar que está caro em relação a algum padrão. Então, quando você fala para a pessoa assim, está caro, você pergunta o seguinte para ela, em relação ao quê? Aí você vai perceber que a pessoa fala, não é que está caro, mas assim, eu preciso saber o que você vai fazer. Bom, então você quer me perguntar o seguinte: o quanto que eu vou fazer de trabalho nesse período e, consequentemente, o que é que você está me pagando? E uma coisa engraçada no campo tributário, que você vai perceber muito isso. O campo tributário, e para os demais que nos assistem, muitas coisas são cobradas no êxito mesmo. Uhum. É a questão de você mostrar para o empresário onde ele vai sentir no próprio bolso dele a diminuição do impacto e, consequentemente, ele vai te pagar sobre essa redução em regra. A não ser que você vá fazer algum tipo de apresentação de defesa administrativa ou, eventualmente, algum ingresso em medida judicial. Então, o que acontece na prática? Quando você vai valorar algo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o quanto vale o teu trabalho. Então, a primeira coisa, e para que você possa valorá-lo com maior vigor, é interessante que você
apresente para ele, primeiramente, qual vai ser todo o trabalho a ser desenvolvido. E outra coisa, conhecimento é poder. Uhum. Quando você tem necessariamente o conhecimento em mãos, mas vamos sentar com... Eu vou chamar, porque muitas vezes você vai poder perceber isso. Mas vai sentar junto na reunião o contador, tem um advogado da empresa, e muitas vezes a gente coloca isso com a finalidade de enquadrar. Se você sabe o que você está falando, pode chamar o professor do inferno, que você sabe o que você está falando. Você não vai mudar a tua concepção. Então, para isso, você precisa estudar e reestudar. Quando? Todo momento. Em todo o tempo. Muitas vezes o maior erro que eu vejo cometido dentro do direito, principalmente no Brasil, é o fato da pessoa passar na prova da OAB, ela já achar que fez muito. Aí ela faz um curso de pós-graduação e fala, nossa, tá ótimo. Maravilha. E acha que vai, com essa situação, se dar muito bem no mercado. Sinto, não vai. Não vai porque o mercado ele vai buscar além disso hoje. Então nós temos aí que tentar buscar sempre ser os melhores dentro das nossas respectivas áreas. E com isso, agregando conhecimento sempre que possível. Então, a primeira dica que eu dou dentro da advocacia tributária é faça parcerias. Crie estratégias de produto. Lembre-se, você não deixa de ser uma forma de vendedor. Uhum. Você vende um produto. E para que você venda um produto, esse produto tem que ser atrativo. Então não adianta você falar para o cara, olha, eu vou reduzir o seu tributo. O cara vai olhar para o cara e falar, tá, ótimo. E aí? Você tem que colocar uma máscara, você tem que colocar uma embalagem bonita e apresentar essa embalagem bonita para o cliente. Senão o cliente não vai fechar. Aquilo tem... A primeira coisa que... Eu sempre falei isso para toda e qualquer pessoa. Não existe segunda impressão. Você tem uma única chance de impressionar o teu cliente. Você não vai ter uma outra chance. A tua chance vai ser aquela. Então, e assim, é um único tiro certeiro. Se você errar, esse cliente, ele fatalmente não será seu. Então você não pode chegar e não pode errar. Por isso que a ideia de você formar uma embalagem, e aí eu pergunto para você e para os demais que nos assistem, quantos de nós já não compramos um produto pela embalagem? Nossa, todo mundo já comprou, pelo menos a maioria, com Você fala, certeza. eu não preciso disso, mas você compra por quê? Você fala, puta, a embalagem é linda. O brasileiro tem o costume de normalmente comer com os olhos, né? Falando português claro. Entendeu? Então é aquela situação, se você não apresenta algo que seja interessante, um produto que seja analisado de forma vendável, que a pessoa olha e fala assim, poxa, isso aqui me interessa. Você tem que chamar e tem que utilizar um mindset, que é um mindset que é de interesse daquela pessoa. Você fala, olha, eu preciso que aquela pessoa enxergue que ela precisa desse produto. Você tem que fazer com que ela vá atrás do produto. Você apresenta de forma tal em que ela vê que aquilo para ela é imprescindível, é necessário, ela precisa. E fatalmente você vai fazer parcerias. Com essas parcerias você vai ganhando corpo, você vai verificando como é que trabalha, você vai participando das reuniões. Hoje grande parte das reuniões são reuniões que são feitas online, da forma que a gente está fazendo. Então a forma de se portar na reunião, a forma em que você apresenta, a segurança da informação, tudo isso é levado em consideração pelo cliente. E, consequentemente, se você apresentar algo que seja interessante, pode ser até que esse mesmo produto já tenha sido apresentado por 15. Outra pessoa. Só que da forma que você falou e da maneira que você trouxe, aquilo chama mais atenção que os demais. Então, tudo isso é muito importante. Você sabe que teve até um rapaz que comentou agora a questão dos honorários, né? Eu mesmo sofro bastante com isso na hora de cobrar o preço devido,
Porque o cliente, eu não sei em que momento criou-se essa ânsia de que advogado não cobra honorários, trabalha por um longo tempo e se der certo ganha, do contrário não ganha. De verdade, eu não sei em que momento isso surgiu. E até falando em honorários, me parece até que talvez seja interessante por parte da própria OAB, né? Criar um mecanismo de ação, porque a OAB fez uma tabela, existe uma tabela de honorários padronizado com os mínimos. Você vai, de acordo com o seu conhecimento, com a sua capacidade de trabalho, com a qualidade do seu serviço, você vai precifica aquele serviço. O cliente fala, realmente interessante, bacana a sua embalagem, mas já me apresentaram esse mesmo produto, só que dessa forma de cobrança. Eu gosto mais, eu prefiro essa forma de cobrança. Eu só vou pagar no êxito, não me cobra consulta. E aí você fica nesse limbo. Me submeto ao nivelamento por baixo, porque eu também não conheço o serviço da outra pessoa. E o próprio cliente não conhece. Mas, em teoria, ele está pensando mais na questão do pagamento dos honorários ao advogado. Me nivelo por baixo ou não? Essa é uma dúvida que eu sempre tive, por exemplo, eu pessoalmente. E às vezes, infelizmente, eu acabo me submetendo a esse tipo de situação, não é nem às vezes para ganhar o cliente, porque o cliente já é nosso. Mas são serviços por demanda que ele fica fazendo concorrência. O mais barato eu contrato. E aí eu acho isso um pouco complicado, sobretudo na advocacia iniciante. E aquele cara que justamente, como o professor falou, faz parcerias, muitas vezes o cliente é do parceiro. Então não há muito esse problema da cobrança dos honorários. O cara, parceiro, faz a cobrança e os dois, advogado parceiro e o dono do cliente, se entendem depois na divisão dos honorários. É uma coisa interessante, Caio, que você fala isso sempre e eu gosto muito, falo isso para as pessoas. Ninguém nesse mundo cresce sozinho. Depois que você cresceu, tudo bem, aí você vai ver o que você vai fazer da sua vida. Você vai seguir sozinho mesmo ou fazendo parcerias. Mas em algum momento da vida, alguém sempre vai te ajudar. E é preciso isso. Não tenha medo de dividir dinheiro. É aquela história. Você divide para multiplicar. Você pode ganhar uma vez sozinho e ganhar muito. Se ganhar, mas depois você nunca mais consegue aquilo de novo. É muito preferível, de fato, sobretudo na advocacia iniciante, isso. Formação de parcerias. Você não tem o cliente, mas você tem a tese, você tem o serviço a ser compartilhado. Chama um colega que é advogado, tem escritório, que tem clientes potenciais. Vamos fazer uma parceria. Tem essa tese Muitas aqui, é vezes, promissora. a pessoa não tem nem a tese, mas ela fala assim, eu tenho um cliente. Exato. Eu quero saber como é que eu faço, eu tenho um cliente na mão. Ok. E agora aquela coisa, né? Eu sou muito categórico no sentido de que parceria é parceria. Né? Então, verifica e tenta chegar a um denominador comum que seja bom para todo mundo. Sem dúvida. Isso é uma parceria. Não é aquela imposição. Você está me indicando o cliente, eu vou te dar 10%, que é meu nome e a estrutura que eu estou levando. Isso não é parceria. Né? Então, você tem que fazer algo que seja realmente de importância para todo mundo. Para que todo mundo chegue e alcance aquele resultado esperado dentro daquele espaço de tempo e a partir daí alcance o seu principal objetivo. Agora, fato é, vou me nivelar por baixo? Lógico, cada qual sabe onde aperta seu sapato. Uhum. A gente sabe. E tem pessoas que eles falam, não, mas eu preciso do dinheiro. Há uma necessidade, eu tenho uma necessidade agora e eu preciso. Então eu não vou entrar no mérito da necessidade. Claro. Você vai entrar num binômio que a gente utiliza até nos alimentos, né? Binômio necessidade e Possibilidade. É a mesma situação. Agora é fato. É interessante você se nivelar por baixo? Não. Mas fulano faz assim, então o senhor pode escolher, o senhor pode fazer com ele. Só que aquela coisa, né? Se eventualmente acontecer algum problema, e o senhor me procurar novamente, não serão mais esses honorários. Eu vou ter que consertar o que ele fez e vou colocar a minha tese. Aí vai ficar mais complicado. Né? Então, geralmente, o que eu indico para as pessoas? Se você tem a possibilidade de não utilizar a prostituição dos honorários, é interessante que não faça. Né? Porque tem pessoas que realmente, por uma questão hora de necessidade, ela não acaba não tendo outra situação a não ser aceitar. Mas qual que é o ideal?
você bater o pé e falar, não, eu posso te arrumar formas de você me pagar esse valor. O valor ele não vai mudar. Ah, eu estou cobrando 10, é 10. Ah, mas fulano me faz 5. Então, eu cobro 10, mas eu te facilito a forma de você me pagar. Bom, só que você não muda a sua forma de apresentar o honorários. Porque senão, o Yuri, vai chegar um ponto, nós temos uma quantidade hoje de advogados, tem advogado que fica hoje em porta de fórum fazendo audiência por R$50. Uhum. Né? Aí É óbvio, surreal. você vai, logicamente, entrar naquela questão que eu falei, da necessidade, daquilo que você precisa. Mas eu acho que você levar em consideração o tempo que você teve de estudo, ser aprovado no exame de ordem, para você poder simplesmente chegar e fazer determinada questão por R$500, R$200, eu acho que assim, não compensa e não vale a pena. Por isso que eu vejo que o Instituto de Parcerias, ele é sempre muito bem-vindo nesse critério. Sem dúvida. Porque aí você trabalha num esforço conjunto, o valor vai aumentar, porque consequentemente você vai ter uma pessoa do lado que tem mais estofo para poder cobrar e fatalmente você aprende mais. Com certeza. Mesmo que seja depois para alçar voo sozinho, ou até mesmo fazer parte da estrutura, isso não tem problema nenhum. Quando digo fazer parte da estrutura, é como parceiro, não precisa ser associado, sócio, mas como parceiro ad eternos. Olha, eu sou parceiro que vai trazer cliente nessa linha aqui, tudo bem? Ótimo. Já se estabelece, já se sabe a forma de trabalhar e a partir daí faz. O que não se pode fazer, Yuri, é simplesmente chegar e achar que sozinho você vai alcançar algum tipo de resultado. Pode até acontecer, mas não é a regra. Ainda mais no campo tributário. E ainda mais nessa quantidade de advogados que nós temos no Brasil hoje, né? Eu não sei os números ao certo, mas parece que o número de faculdades que nós temos só em São Paulo é maior do que o número de faculdades de direito que a gente tem na Europa toda. Tem um parâmetro que é mais ou menos isso daí. Nós temos mais faculdades de direito no Brasil que todas as faculdades de direito reunidas no mundo. No mundo, aí, ó. Então, para você ter uma noção, nós temos aí no Brasil cerca de 1.500 cursos de direito. No mundo são cerca de 1.270 cursos de direito no mundo todo. Só no Brasil a gente tem mais. Então, e aí a gente fica nessa situação. Mais um motivo porque realmente você deve, advogado iniciante, se você não é associado a um escritório, não tem emprego exatamente, é iniciar com parcerias. Você, em tese, corta seu custo, porque em teoria o seu parceiro ele já tem uma estrutura, ele tem o cliente, ele vai te chamar para uma parceria, então você já corta o custo da estrutura física do escritório, apresenta o serviço para essa pessoa e juntos vocês compartilham dos ganhos. E assim você vai adquirindo experiência, como o professor falou, vai ganhando o seu dinheiro, naturalmente, porque ninguém aqui está para trabalhar como filantropia, né? Dinheiro não traz felicidade, a gente sabe disso, mas eu fico mais feliz com dinheiro, com certeza, com dinheiro no bolso. Esse é o objetivo de todo mundo. Fato. Então, eu acho que foram legais as dicas que o professor deu. Primeira coisa, advogado iniciante, parceria. Procurem fazer parceria. Essa é a melhor forma de você angariar cliente, não necessariamente angariar cliente, mas ter serviço, mostrar serviço e mostrar a que veio. Segunda coisa, sempre que for apresentar algo, alguma proposta de trabalho, seja na forma de parceria ou como advogado autônomo sozinho, faça uma bela embalagem. Né? Demonstre o porquê você vai ser melhor do que os outros. Você vai necessariamente precisar destacar. E não só na advocacia tributária, em qualquer advocacia que seja. Na contenciosa, na consultiva, na área civil, na área trabalhista, na área empresarial, não importa. Você precisa fazer uma bela de uma embalagem e mostrar os pontos específicos porque você tem que ser contratado, ainda que o seu preço não seja o mais barato. E não será, com certeza. Tentar evitar este nivelamento por baixo. Claro, como o professor disse, possibilidade
necessidade às vezes falam mais alto e naturalmente você vai acabar se nivelando, mas essa não pode ser a regra, e sim exceção. Procure sempre valorizar o seu trabalho, até porque foi você que passou 5 anos na faculdade estudando, se matou de estudar para passar na OAB. Se você não veio de faculdade pública, veio de faculdade privada, fez um investimento altíssimo, então, quer dizer, tem que fazer valer todo esse custo de vida até a sua formação, né? E a segunda coisa é saber cobrar os honorários, claro. Então, parcerias, uma boa embalagem e uma precificação razoável, claro. Não vamos superfaturar, mas não façamos um nivelamento por baixo. Até porque só você advogado, sabe por tudo que se passou para estar ali trabalhando, dedicando horas do seu dia, sua hora técnica para aquele cliente, para que aquele cliente tenha um benefício econômico, principalmente graças ao seu trabalho. Exatamente.